as pessoas entraram no processo, digamos, revolucionário, como se dizia na altura, segundo os seus próprios interesses, a sua maneira de ver, os seus compromissos. Mas o que eu acho que é muito importante salientar, para quem não viveu esses tempos, é que isto só foi possível porque, muito antes do 25 de Abril, já havia cristãos, e nomeadamente católicos, visto que na nossa sociedade o peso dos católicos é o que tem maior relevância sociológica, digamos assim, mas ia eu a dizer que antes do 25 de Abril de 74, já alguns católicos tinham uma larga experiência de empenhamento político. Não sob a forma de partidos, uma vez que só havia o Partido da União Nacional e isso era o partido de apoio à situação, onde também estavam alguns católicos, mas havia empenhamentos em diferentes setores. Eu penso que vale a pena talvez lembrar todo o trabalho dos católicos relativamente à conscientização dos cidadãos e das cidadãs do nosso país relativamente à guerra colonial, que do ponto de vista do governo da altura era tabu, mas há um conjunto significativo de católicos que ousaram romper com esse tabu. E nós sabemos também, para muitos deles, que isso lhes trouxe consequências muito negativas e alguns, na data do 25 de Abril de 74, estavam inclusivamente presos em Caxias. Portanto, havia esse empenhamento relativamente à guerra colonial. Havia também, e isso é bom que se diga, um germen, uma corrente, digamos assim, chamada Cristãos para o Socialismo, que se reunia também com a cumplicidade de algumas congregações religiosas, que se reunia para discutir diferentes temas numa linha marcadamente adversa à política dominante. Portanto, esses cristãos para o socialismo, eu penso que vinham dos anos 70. E ainda me parece que é de salientar o facto de alguns católicos se terem empenhado seriamente na renovação da própria comunidade eclesial. E eu lembro que em 74 estávamos a 10 anos do termo do concílio, mas o concílio entrou em Portugal de uma maneira muito discreta, muito suave, muito lenta, eu diria. Mas, para alguns cristãos, isso não era exatamente assim. Havia um grande interesse por tudo o que era o pensamento conciliar, havia iniciativas no sentido de aprofundar e dar a conhecer esse pensamento, e havia algumas comunidades que tentavam pôr esse pensamento conciliar na prática dos seus cotidianos. Isso depois veio a ter influência a seguir ao 25 de Abril, porque digamos que o terreno estava preparado. Estou a pensar concretamente em algumas experiências de padres operários, estou a pensar na inovação que representava a Diocese de Setúbal com Dom Manuel Martins, que de facto era uma exceção no panorama eclesial português da época. Estou a pensar na comunidade do Rato, que também desde 70 tinha alguns pronunciamentos, enfim, na linha do pensamento conciliar, mas com grande aplicação à situação portuguesa. Estou a pensar, por exemplo, no Manifesto da Páscoa de 70, que foi um marco importante, e depois, em 73, também aquela vigília na Capela do Rato e assim sucessivamente. O que eu quero sublinhar
é que o empenhamento dos cristãos a seguir ao 25 de Abril não foi só determinado pelo facto das circunstâncias políticas terem alterado e serem, portanto, mais favoráveis a uma implicação política direta. Isso vinha de trás e vinha de trás com um trabalho silencioso, como tinha que ser. Mas desde a minha entrada para a faculdade, que aconteceu no ano remoto de 49-50, eu devo dizer que encontrei na JUC esse espaço de abertura cultural, de empenhamento, de debate, de discussão. Eu sou da geração que preparou o primeiro Congresso dos Universitários Católicos, que já nessa altura se caracterizou por uma grande abertura, desde logo relativamente aos convites que foram feitos para professores universitários falarem nesse congresso, mas também no levantamento das condições da vida universitária, dos seus problemas, etc. Portanto, eu devo dizer que devo a minha formação e o meu interesse pelas questões do mundo, digamos assim, e da presença dos cristãos no mundo, a esse trabalho longínquo que comecei na faculdade. E eu penso que ele terá continuado depois, através das décadas e nos anos 70, seguramente, ainda tinha um impacto importante. Acho que vale a pena fazer uma referência aos dois assistentes que marcaram a JUC, na altura que se distinguia entre a JUC feminina e a JUC masculina, que foi o padre Domingos Maurício, um jesuíta realmente de uma grande cultura e de uma grande abertura também, e na altura, Dr. António Reis Rodrigues, que depois veio a ser bispo de Maratsuma. Portanto, isto para dizer que, de facto, nada acontece por acaso. A história é um fluxo de interações, onde, no caso que estamos a tratar, o pensamento associado ao envolvimento e ao compromisso no concreto é muito importante. Vimos uma oportunidade de dar expressão àquilo que vínhamos fazendo já anteriormente. Porque havia a liberdade, a ideia de que a liberdade realmente permitia esse espaço de abertura e também criava, evidentemente, maior responsabilidade. Agora, é interessante dizer que os católicos estavam nas diferentes forças políticas, partidárias mesmo. Mas isso, que eu saiba, não trouxe confronto entre os católicos como tal. A hierarquia geriu com alguma prudência aqueles tempos difíceis, porque em termos da opinião pública, de alguma forma, a hierarquia era conotada com o passado e com compromissos relativamente ao passado. Mas também os responsáveis políticos da época não conseguiam também esquecer e ignorar ou esquecer o contributo decisivo de alguns católicos e de organizações católicas no período anterior à Revolução. E tanto que para os primeiros governos revolucionários foram buscar personalidades como Francisco Moura, por exemplo, que era indiscutivelmente um professor prestigiado, reconhecido como católico no Instituto Superior de Economia e Gestão da altura, não é? Tem razão, aquele 1º de maio de 1974 foi a concretização do impossível tornado possível. E de facto é indescritível o clima que se criou. Eu falo aqui de Lisboa, mas o mesmo se passou em outras partes do país, em que ainda também não se tinha percebido
algumas das consequências negativas que depois se vieram a fazer sentir posteriormente. Mas era ainda um período de grande euforia, de grande sonho, de grande ideal, e em que parece que a fraternidade estava presente, que se podia tocar, que era algo palpável. Qualquer pessoa que nós encontrássemos na rua, nunca tínhamos visto, mas realmente havia uma atmosfera de fraternidade, de liberdade, que era muito importante. A realidade em Portugal é substancialmente daquela que existia anteriormente ao 25 de Abril. Portugal tornou-se uma república democrática, assinou uma Constituição, que é uma Constituição progressista, uma Constituição que afirma direitos humanos, que defende um modelo social, um modelo de Estado social, portanto, com direitos do trabalho, enfim, das várias minorias, etc. Portanto, não há dúvida que, desse ponto de vista, há uma transformação muito significativa e que não é demais ressalvar. Entretanto, o que aconteceu em Portugal, a meu ver, foram duas coisas. Em primeiro lugar, não se operaram as transformações económicas que deveriam ter-se realizado, em termos de produtividade, de organização da economia, etc, etc. Portanto, isso ficou, de facto, a meio caminho. Ali nos anos 76, 77, ainda se tentou fazer uma adequação da economia realmente aos princípios de Abril. Eu estou à vontade, porque de alguma maneira eu fui protagonista nesses estudos, nesses trabalhos. E acho que realmente teria sido outro o caminho se essa corrente tivesse tido maior suporte político, o que não aconteceu. Portanto, há aqui um obstáculo que é a própria transformação económica. O país esqueceu a agricultura, o país esqueceu-se de modernizar a sua agricultura. Por outro lado, também me parece que não se apostou suficientemente nas questões da educação, apesar de ter havido, a meu ver, um esforço considerável para recuperar a população adulta sem literacia. E houve ali anos em que se fez grande investimento nesse aspecto. Ultimamente, penso que se acentuou algum retrocesso e nós hoje temos indicadores, por exemplo, económicos e sociais que nos fazem voltar 10 anos atrás. Há quem chama estes últimos 10 anos a década perdida para o desenvolvimento e eu estou de acordo com essas análises. Em cima disto, eu penso que o país tem um grande problema de desigualdade. Desigualdade na repartição da riqueza e do rendimento, desigualdade nas oportunidades de bem-estar e de desenvolvimento social. E, curiosamente, esta questão nunca é colocada em termos de objetivo explícito visado pelas políticas públicas. Política económica, mas também política social. E eu penso que é um grande risco, inclusivamente, para a democracia neste momento, porque a desigualdade não favorece a coesão social. E a coesão social é um pilar da democracia. Portanto, aquilo que conquistamos como liberdades políticas, liberdade de expressão, liberdade de associação, pode ficar em risco se não se cuidar devidamente da coesão social. Coesão social incluindo também a coesão geográfica, porque também se desprezou de alguma maneira o desigual
desenvolvimento do território. Eu acho que há muita reflexão, há muita preocupação em aprofundar o pensamento da doutrina social da Igreja. Ainda há meia dúzia de semanas estive no Porto, a convite de uma vigararia, para falar sobre o Evangelho da Alegria. E para mim foi uma grande surpresa ver uma sala com mais de 200 pessoas, de diferentes estratos sociais, isso era visível, gente de diferentes idades, inclusive uma boa participação de jovens, que num dia de temporal, frio, estavam às 9 horas da noite até quase à meia-noite a refletir e a discutir. Portanto, quando me vêm dizer que não há reflexão, eu penso que é preciso evidenciar essa reflexão. Quer dizer, eu estou-lhe a dar este exemplo, mas não é um caso esporádico. Se vai aqui, por exemplo, ao Oeste, tem um trabalho fantástico feito com pessoas do mundo rural, o Centro de Reflexão Cristã, que vai agora também fazer 40 anos e que é, de alguma maneira, um fruto do 25 de Abril, também promove esse tipo de reflexões. Portanto, eu julgo que essa reflexão existe. A própria Comissão Nacional de Justiça e Paz, não nos esqueçamos que antes do 25 de Abril não havia Comissão Nacional de Justiça e Paz. Havia, por acaso, um movimento que se chamava Justiça e Paz e que era animado sobretudo pelos religiosos, mas não se imaginava ter uma organização dentro da Igreja Católica a esse nível. Ora, neste momento, a Comissão Nacional de Justiça e Paz tem também o seu papel, organiza as suas conferências, ainda há pouco tempo organizou uma de grande relevo, tem tomado posições, e mesmo grupos que são de matriz cristã, embora sem nenhuma filiação hierárquica, digamos assim, ou disciplina hierárquica, estou a pensar concretamente no grupo Economia e Sociedade, veja os manifestos que esse grupo tem produzido e que estão publicados no seu blog À Areia dos Dias. É só ir ver tomadas de posição sobre os orçamentos, sobre algumas políticas públicas, etc. Portanto, eu acho que não há um déficit. Há um déficit, sim, mas é de visibilidade e de potencialidade de aproveitamento destas iniciativas.